Ô Dani, o Sakamoto citou o roteirista do Brasil e ele indicou aí um capítulo novo que você apurou nesta segunda-feira, que há pessoas indicadas pelo PL no governo, em vagas do governo. Como é que é isso? Conta mais aí, me explica direitinho. Havia, do verbo não há mais. Eita, caíram. Cara, na verdade, aqui haveria uma espécie de limpa, né, em pessoas indicadas por partidos que capitanearam a derrota do governo no Congresso Nacional na semana passada, daquela medida provisória, a gente falou muito dela aqui, né? É, partidos que tinham cargos no governo e cujos liderados, cujos integrantes imputaram, né, essa derrota ao governo, perderiam esses espaços. E aí, na verdade, a novidade da nota não é nem que o PL tinha cargo, porque isso se soube na sexta-feira. Um deputado do PL me avisou no domingo que havia ali uma verdadeira caça às bruxas da bancada para saber quem eram os padrinhos de um vice-presidente da Caixa Econômica Federal. Sim, vice-presidente da Caixa Econômica Federal. São 3 cargos, segundo me informaram, 2 na Caixa e 1 na Petrobras, que tinham como padrinhos integrantes do PL. E aí a ala mais aguerrida do partido decidiu ir cobrar, saber quem eram esses padrinhos, para expor quem é que estava colocando um indicado num governo que eles reputam um governo ilegítimo, ou um governo, né, para usar aqui a expressão ideológica, comunista, né? Então, houve ali um rebuliço, a ponto de deputados do partido, do PL, o Partido Liberal, cogitarem ir às redes sociais para dizer: olha, eu não tenho nada a ver com essa indicação, eu não tenho nenhum carguinho no governo, eu estou fora, me tire fora dessa, né? Mas a faca foi passada, né? A ministra-chefe das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, deu entrevistas hoje dizendo que não é uma questão de retaliar, mas sim de não deixar cargos do governo nas mãos de quem vota contra o governo. É de repactuar essa base. Vamos ver como é que vai bater, porque além do PL, um cargo ligado também ao senador Ciro Nogueira, que é presidente do Progressistas e tem cada vez ficado mais distante, né, do governo, também foi retirado. Assim, a gente precisa ver como é que essa coisa vai assentar depois que a política sentiu o impacto dessa retaliação, que foi comunicada de público, inclusive, e ordenada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ô Sakamoto, tem um corte também previsto nas emendas parlamentares. Se os parlamentares não indicarem uma saída para os cortes que foram feitos com a retirada de pauta da medida provisória, vai haver um corte de 7 bilhões e 100 milhões de reais nas emendas. A tragédia do nosso sistema político, do nosso... É que não é nem para chamar mais de presidencialismo de coalizão ou qualquer outro nome próximo, né? Essa maçaroca política que a gente teve, principalmente depois que o Congresso Nacional se insurge contra o governo Dilma, né, lá atrás, e depois o governo Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula agora, em que o Congresso sequestra uma parte significativa das decisões sobre o orçamento. A gente tem uma maçaroca que é o seguinte: o Congresso quer controlar uma parte significativa do orçamento, mas o Congresso não quer a responsabilidade, não quer atuar com a responsabilidade de ter que, em momentos de crise, apontar da onde vão vir os recursos para os gastos que eles estão querendo e da onde vão vir os cortes para aquilo que eles estão criando. O Congresso, ele quer gastar, mas o Congresso não quer apontar da onde vai vir o dinheiro e não quer nem se preocupar com garantir o orçamento para que depois possa ser gasto para eles. Eu quero gastar, o governo que se vire. E o governo que corte nos projetos. O problema é que o projeto de Lula, o projeto de Bolsonaro, por exemplo, foram projetos que saíram das urnas. O povo chancelou um projeto, uma visão de país naquele momento. Tirando, é claro, tentativas de impor uma visão de país inconstitucional, o resto, os presidentes têm a legitimidade para aplicar o seu projeto de país que saiu das urnas, projeto esse que integra regiões, que integra estados, são projetos nacionais. Só que do jeito que o Congresso opera, remetendo emendas para os seus currais eleitorais, para fazer o quê? Para poder se reeleger, eleger vereadores e prefeitos, para que depois vão ser seus cabos eleitorais. Essa política micro, essa política atomizada, essa política municipalizada acaba com qualquer projeto nacional, qualquer projeto regional.
né? E aí você gera um problema grave, né, para o país. E o que acontece é que, neste exato momento, o que o Congresso fez? O Congresso vetou recursos, né? Ele vetou a MP, digamos, ele deixou caducar a MP, né? Acabou não querendo destinar recursos para o governo. Uma parte disso é porque está rolando já o calendário eleitoral, eles querem dar um suador no Lula para o ano que vem, querem que o Lula faça cortes em áreas importantes que ajudariam ele, inclusive, a ganhar voto, vai querer que ele corte em saúde, em educação, em segurança, né? Mas, ao mesmo tempo, eles querem ver garantidos e mantidos os recursos de emenda que eles vão destinar para suas bases para tentar se reeleger no ano que vem. Aí fica difícil. Sabe, é que nem o seguinte, olha, imagina só, você tem a família e aí todo mundo senta à mesa de domingo, né, antes, aquela para comer uma pizza de domingo, e aí fala assim, olha, eu quero gastar tanto. O filho fala, eu quero gastar tanto, vai tanto dinheiro para isso, para comprar jogos. Aí o pai fala assim, olha, mas para isso então a gente vai ter que trabalhar mais, a gente vai ter que garantir recursos de outra fonte. Aí ele reclama, fala, não, eu quero que o senhor não está vindo para casa o suficiente, etc. Tal. O senhor vai ter que trabalhar mais, o senhor vai ter que trabalhar menos. Ou seja, começa a família a falar o seguinte, não vai ter mais recursos, não vamos buscar mais recursos, não vamos garantir mais recursos, mas eu quero gastar o que eu estava gastando antes. Corta de um lado, não garante do outro, você tem um problema. Né? Então, hoje, Diego, o grande problema é que você não vai resolver isso aí no curto prazo. O Lula pode até resolver empurrando aqui, empurrando ali, ameaçando deputados, falou, se não aprovar alguma coisa, eu vou ter que cortar do dinheiro que você vai colocar, querer colocar na base. Os deputados e senadores vão reclamar, vai ficar aquele disse que me disse, até encontrar uma solução. Alguém, em alguma hora, algum momento, vai ter ideia genial de emitir créditos extraordinários para alguma coisa que fica fora do arcabouço fiscal, jogando com a barriga o problema fiscal para 2027, como aconteceu, inclusive, junto com o Bolsonaro, lá atrás, com aquela PEC da compra de votos de 2022. Ou seja, enquanto a gente tiver esse sistema disfuncional de que o Congresso Nacional pode controlar uma parte do orçamento, mas ele não tem responsabilidade, não age de forma responsável com relação ao próprio orçamento, com relação aos projetos nacionais, a gente vai ter isso se repetindo. Estou vendo aqui que mudou a nossa manchete, ratificando aquilo que a Daniela Lima falava agora há pouco, né, sobre a via do verbo não há mais, os indicados do PL, também não há outros indicados, porque o governo já demitiu alguns dos aliados, daqueles políticos e partidos também, que votaram contra ou decidiram não apoiar a medida provisória, né, sobre a compensação, a questão do IOF. A Raquel Londin assina essa reportagem, ela trata ali de alguns cargos, a Dani citou o vice-presidente da Caixa Econômica Federal, a Raquel também fala que já foram trocadas pessoas que estavam em 4 superintendências do Ministério da Agricultura, uma pessoa da diretoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, 3 das regionais da Codevasp, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, da Superintendência do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, e, como disse a Dani, um vice-presidente da Caixa. Ou seja, as pessoas estão pegando suas coisas e saindo, né? Depois dessa votação, Dani, que foi ruim, né? Aliás, que seria ruim, mas acabou sendo arquivada diante do... Ia caducar, né? Essa medida provisória, como de fato aconteceu na semana passada. Olha, a gente, essa lista desses postos, ela havia sido publicada pelo painel da Folha de São Paulo, e a gente vem acompanhando aí a evolução, né, desse corte. Por exemplo, o governo está tentando fazer uma coisa meio cirúrgica, extirpando das franjas mesmo aqueles que não votam ou deixaram de apoiar a pauta econômica nos últimos tempos, mas preservando algumas pessoas que são importantes para a sua articulação. É o caso, por exemplo, do Arthur Lira, né? O Arthur Lira não vai ter nenhum tipo de posto ali na Caixa Econômica Federal, ele detém uma série de indicados em outros órgãos também, e esses serão preservados, né? Por quê? Porque o governo está tentando
fazer algo que não soe como, ou que provoque um debacle geral numa Câmara já muito irritadiça. Agora precisa ver como vai ser essa semana, precisa ver como vai ser essa semana na política. Você tem um Senado fazendo cobranças, uma Câmara em dócil, que vai estar um pouco mais em dócil agora que alguns de seus integrantes perderam cargos no governo, e um governo que precisa colocar uma pauta, sinalizar para o mercado uma pauta que garanta que o arcabouço fiscal dele para de pé, né? Difícil saber se vai dar conta de fazer tudo isso nesse cenário que está aí um tanto quanto encalacrado, Sarza.